E hoje eu estou aqui com a Tuane Tomé. Tuane Tomé é mentora de negócios e empresária. Bem-vinda, Tuane. Muito obrigada, padre. Quero te dizer que antes de estar aqui, tive que fazer uma ligação para minhas duas avós, que são tuas fãs, acompanham o teu trabalho, e pedir a bênção para elas. Como é que é o nome delas? A Edi e a Ermelinda. Abraço, dona Edi, dona Ermelinda. Obrigado por acompanhar também aquilo que a gente faz. Tuane, quem é a Tuane? Uau, pergunta profunda. E eu acredito que eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Então, quanto a isso, a gente fala de liderança, e liderança é o olhar para o ser humano, para o outro. Amar o próximo como a si mesmo. E eu carrego isso, esse amor por pessoas, como propósito para trabalhar a liderança no dia a dia, na nossa vida, dentro de empresas, e isso é uma missão de vida. Por que você acha que você caminhou por este caminho de trabalhar, ajudar as pessoas a perceber o que é liderança? Então nós vamos falar aqui de liderança, mas quem é líder? Quem faz a gestão da sua própria vida, das suas emoções, da sua família, do seu ambiente de trabalho, aonde está, líder de si mesmo. Você atribui a quem essa inspiração para ser instrutora de líderes? E vem muito de casa. O meu pai, ele teve, infelizmente, uma doença terminal. E, na época, minha mãe ela era dona de casa, minha irmã estava na escola, e eu tive muitas responsabilidades. Eu tive que assumir uma empresa familiar com outros sócios. E, nesse período, meu pai teve que me preparar para assumir o lugar dele na empresa. E eu tinha 21 anos. Então, você imagina uma jovem com 21 anos lidando de frente com a morte, ao mesmo tempo a responsabilidade de cuidar de uma família, da importância, e meu pai era um grande líder. E o teu pai sabia, ele sentia que ele ia morrer, por isso ele foi te preparando. Como é que você percebeu isso agora, olhando para trás? O meu pai, ele era um mentor. O que eu faço hoje, ele fazia indiretamente. Então, ele me treinou sem saber e sem eu saber, para hoje estar onde eu estou, ajudando outras pessoas que precisam se desenvolver. Então, ele passou por uma doença, não tinha mais o que fazer, era realmente esperar o tempo passar, era um estado muito grave. E, nesse tempo, ele me mentorava, me aconselhava, e eu ia executando aquilo que ele fazia. Mas, sabe, padre, tinha coisas que ele falava e eu não entendia. Como, por exemplo, ele dizia assim: Tuane, tu não precisa saber tudo do negócio. Tu não precisa ser a melhor em alguma coisa, mas tu precisa ter a visão 360 graus. Tu precisa entender um pouquinho de cada coisa e contratar as melhores pessoas para estar ali. Só que eu não entendia, eu me criticava. Por que eu não sou boa nisso? Então, números, para mim, eu fazia notas fiscais, ele tinha uma empresa, eu trabalhava junto com ele. E aí eu via assim, mas eu não sou boa em nada, nada dá certo. Mas, com o tempo, depois que meu pai faleceu, aí os ensinamentos, os insights foram aparecendo. E um dia, por acaso, me apareceu o livro do Eike Batista. Eike Batista estava no auge de empreendedorismo, enfim. E no livro do Eike Batista, ele falou exatamente o conselho que ele dava, que o administrador, a pessoa que tem o seu negócio, que quer ter um negócio, ela não precisa saber tudo, mas ela tem que ter o conhecimento um pouquinho em cada área e ter as melhores pessoas ao lado dela. Então, começou ali um grande ensinamento para mim começar a minha jornada empreendedora. Então, hoje foram 7 CNPJs, estou no meu 7º CNPJ, é uma paixão e vem sempre com esse olhar humano, de olhar a pessoa ser para ter. Então, vem sempre de dentro. E a liderança é uma característica em comum. Você tem... Falando aqui naquilo que o seu pai dizia, você lembra ainda de outras coisas importantes que você guarda dele? Eu vejo, porque como ele era um grande líder, eu observo que ele era uma pessoa muito generosa. Então, ele ajudava muitas pessoas. E o mestre dos mestres é Jesus Cristo. Então, hoje, a liderança, a gente olha sempre para Jesus, como ele agia,
para saber como agir como líder. E meu pai também foi um exemplo que eu tive perto, e eu via que a generosidade, um líder é aquele que ajuda. Então, ele tem conhecimento, mas ele passa, ele está ali de suporte. Isso é uma característica em comum da liderança. Ele sabe, mas ele está ali para servir. E esse é um grande exemplo que eu tive ao olhar o meu pai na forma de lidar com os funcionários, com todos os negócios que ele se envolvia. Hoje em dia, se eu dissesse assim, Tuane, quais são as principais características da liderança, na sua visão prática, assim, porque a gente também vai lendo livros e coisa, aquele livro diz isso, mas na sua prática já. Bem na prática, eu vejo que a confiança. A gente não aceita ser liderado por aquela pessoa que a gente não confia. Então, por isso que o líder, ele é exemplo, ele é modelo. Então, se é uma pessoa ética, uma pessoa que a gente sabe que a gente pode contar, que está vendo o bem do todo e não seu próprio interesse. Porque eu vejo que tem pessoas que utilizam o cargo, o poder, a liderança para usufruir e tirar proveito. E não para pensar no todo, no coletivo. E ser líder é pensar no todo e não em si mesmo. É ter um propósito, algo além dos seus objetivos pessoais. Então, tem líderes, inclusive, que estão perdidos. Eles não sabem para onde estão indo. E não têm clareza. Só que eu vejo tão importante esse trabalho com o líder, porque quando a gente é líder, a gente influencia na vida de outra pessoa, que influencia em outra pessoa, que influencia naquela família, naquele ambiente. Então, quando a gente trabalha o líder, para ele ser um bom líder, a gente muda vidas, a gente muda ambientes, fica mais produtivo e as pessoas se sentem bem para exercer o seu papel, para atender o cliente. Então, eu acho que faz um bem para a sociedade. Você diz assim, tem alguns líderes que estão perdidos. Essa questão de ter uma capacidade de liderar grupos, setores da empresa, mas não liderar também a si mesmo, porque esse perdidos para mim é uma pessoa, bom, ela está aqui, ela está mandando, ela tem essa função de coordenar, de fazer a gestão aqui, mas de si mesmo não lidera. Como é que é? É isso aí que eu captei bem? Perfeito, porque começa de dentro. Então, como é que eu vou liderar uma equipe, eu vou liderar um time, se eu não lidero nem a mim mesmo? Se eu não tenho rotina, eu acordo qualquer hora, eu faço qualquer jeito, eu não cuido da minha saúde, eu não tenho meu momento de conexão com Deus, eu não penso coisas positivas, eu não me motivo. Porque esse líder, ele tem que olhar primeiro para ele, e isso é dentro de casa, com os nossos filhos, com o marido, com os maridos, com a esposa, com a família. Então, quando a gente fala de características de líder, a gente não está falando do cargo ou da função. A gente está falando que é uma característica humana. Primeiro, a gente lidera a nossa própria vida, para depois ter condições de liderar um movimento, um projeto, uma empresa. E essa parte aí de liderar a si mesmo é o maior desafio que você encontra para ajudar as pessoas? Você ajuda nisso aí ou também em questões muito práticas? Das duas formas, porque eu vejo que uma coisa que você falou antes é que a gente precisa descobrir o diamante que tem dentro de nós. E muitas vezes a gente se sabota e só olha os defeitos. E a gente tem um monte de qualidade, a gente não consegue enxergar. Então, aquele líder, quanto mais autoconhecimento ele tem, quanto mais ele vê coisas boas nele, ele vai trazer para o outro. E esse olhar sobre o outro, de também enxergar o diamante que tem no coração de cada um, lapidar esse diamante, é um trabalho que começa em nós mesmos. Então, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente estuda, a gente busca ser melhor, a gente cuida da nossa própria vida, da nossa família, mais a gente consegue expandir essa luz por onde a gente passa. Liderança na família. Agora, traduzindo para as pessoas que estão em casa, bom, eu estou aqui sentado lá no sofá, assistindo o Padre Ezequiel, TV Pai Eterno, mas eu não tenho empresa, eu não tenho grandes funções, eu sou liderado, alguém me lidera. O que você tem para dizer para essas pessoas? Primeiro, se a gente olhar a Copa do Mundo, para um dia aquele jogador estar lá na Copa do Mundo, primeiro ele teve que ser o melhor e se preparar para um dia estar lá.
Então, se a pessoa um dia quer crescer no trabalho, ter um cargo de liderança, quer prosperar, ela tem que primeiro agir como se fosse, se desenvolver como se ela fosse, mesmo sem o cargo, para depois estar lá jogando, porque o treinador, ele não primeiro contrata a pessoa e depois a pessoa treina para estar lá. Então, a pessoa se prepara e depois acontece dela estar no cargo de liderança. Então, é muito semelhante se a gente olhar para a vida pessoal e a liderança dentro de um negócio. Num negócio, a gente foca em 3 pontos chaves de um grande líder. Ele tem o foco em pessoas, processos e resultados. Então, quando a gente fala de pessoas, ele cuida quem são as pessoas que ele quer estar com ele. E na vida pessoal, qual ambientes que eu estou frequentando? Quais pessoas eu estou escolhendo para conviver comigo? Aquelas pessoas que querem crescer, que falam coisas boas, que vão a lugares positivos, ou pessoas que te levam para o mau caminho? Então, um foco, pessoas. Processos. Então, enquanto numa empresa a gente vê os processos de o que fazer, como fazer para ter mais resultados, na nossa vida pessoal, como que estão nossos processos? Essa questão de ser indisciplinado, de acordar a qualquer hora, comer qualquer coisa, não dar atenção para os filhos, não ter uma rotina que te leve para um lugar que você quer. Então, na vida pessoal também existem os processos. E resultados. Você mede os resultados que você está querendo atingir. Numa empresa, a gente mede por números, indicadores. E na vida pessoal, a tua vida não está boa e você está fazendo alguma coisa para ela ficar melhor? Ou você está simplesmente deixando a vida me levar? Então, é muito similar numa empresa e vida pessoal. É de dentro para fora o trabalho. E quanto mais a gente cresce, mais a gente inspira as pessoas e exerce liderança positiva. Ótimo. Estou conversando com a Tuane Tomé, mentora de negócios e empresária. Eu vou cantar uma canção agora. O nome da canção é Perseguir os Sonhos. Perseguir os sonhos que a gente tem. Eu não sei o que eu disse na canção, mas ela é minha. Vou lembrar agora. Se me ponho a pensar na vida, se quiser desvendar seus mistérios, se contemplar as minhas memórias, se levar as perguntas a sério e mergulhar lá no fundo do meu interior, vou descobrir minha origem, sou fruto que nasce do amor. Vou perseguir os meus sonhos e andar, vou repartir experiências e amar, vou perseguir os meus sonhos e andar, vou repartir experiências e amar. Sei, ó meu Deus, que me buscas, me das vida, me das alegrias. Estás sempre à minha espera, tuas perguntas refaz fantasias, tua presença desfaz fantasias. Se busco a mim, já te encontro, te conheço ao me conhecer. Dentro de mim sei que habitas, e contigo longe posso ver. Vou perseguir os meus sonhos e andar, vou repartir experiências
e amar. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Vou perseguir os meus sonhos. Tuane, tem muita gente que sonha assim, mas de uma forma muito ilusória, porque eu vejo também muitas vezes os jovens com características assim um pouco fantasiosas. Eu quero ter dinheiro. Tá, mas e daí? O que tu vai fazer? O que precisa para chegar lá? Qual é o envolvimento? Qual é o planejamento? Qual é a ideia? Qual é o conhecimento? Tem isso? Tem muito disso. Então, eu separo muito a diferença de sucesso com felicidade. Então, sucesso é tu conseguir aquilo que você quer. E a felicidade é ser feliz com aquilo que você conseguiu. Então, eu vejo que a vida não tem sentido se tu chegar lá no topo dos seus sonhos e tu não estiver feliz e realizado com aquela conquista. E na jornada, não só no final. Então, tem muitos jovens que se iludem que esse caminho é fácil, que não precisa fazer nada. Quem são os teus mentores? Hoje, eu me baseio muito na palavra. Então, a palavra, para mim, é a fonte de tudo. Você medita o evangelho todo dia? Como é que Sim. é? Eu Como é que você passei faz? anos estudando. Fazem 13 anos que eu estou nessa área de desenvolvimento humano e empresarial. E eu passei anos estudando as teorias de sucesso, pessoas bem-sucedidas, biografias, li muitos livros, vi muitos vídeos. E chegou um momento que eu disse assim, eu quero ler a palavra, porque eu quero saber o que falam por aí, se é verdade, se estão me influenciando, se estão inventando coisas por desconfiança. Eu peguei a Bíblia e disse assim, eu vou ler da primeira à última página, em ordem, e vou conhecer isso aqui, porque eu tinha conhecimento muito raso. E ali eu encontrei a fonte de todas as teorias que eu estudei. Todas, falando de dinheiro, falando de prosperidade, falando de relacionamentos, falando de tudo, eu encontrei a fonte. Então, hoje, eu olho muito nesse sentido. Pessoas são falhas, então eu tenho mentores. Isso é uma coisa que eu nunca vou abrir mão, porque quando tu tem um mentor, acelera os teus resultados, tu evita um monte de falhas. Mas quem é perfeito vem do alto. Então, essa é uma grande sabedoria. Então, você disse uma coisa, que Jesus foi o maior líder, mas o que você quer dizer mais dele? Porque se você medita a palavra, você pode dizer o que te chama a atenção em Jesus? Me chama a atenção porque ele é cura. Ele é cura, ele é sabedoria, ele é conforto, ele traz ensinamentos através de histórias. Então, o líder, às vezes, ele quer mandar, e faz isso, faz aquilo, só que ele não traz o porquê. Então, eu digo que esse olhar humano sobre as pessoas, sobre os nossos filhos, sobre os funcionários, quem está com a gente, de mostrar a verdade através de exemplo, em primeiro lugar, mas também ensinando. E Jesus, com toda a sabedoria, em alguns momentos, ele era firme, mas ele não deixava de ser justo, de ser bom. E muitas vezes a gente tem que se posicionar dentro de casa, dentro de relacionamentos, e ser firme não é uma característica ruim ou mal. Então, às vezes, a gente tem que falar a verdade de um jeito que dói, mas é para aprender, é para curar, é para ajudar as pessoas. Então, o líder não é aquele que todo mundo acha sempre maravilhoso. Às vezes é tomar decisões difíceis, às vezes é dizer não. Então, isso também é um exemplo muito forte que a gente vê em Jesus Cristo. Para concluir hoje a conversa, Tuane, para quem está em casa e trabalha, e quer estar bem no trabalho, como serviço também, o que você diz para um trabalhador? O que ele tem que observar? Só fazer o trabalho dele, não dar bola para os outros? O que ele tem que fazer? Eu vejo muita gente se preocupando mais com a vida do outro do que sua própria vida. Então, dentro das empresas, às vezes tem fofoca, às vezes tu está preocupado com o que o outro está fazendo e esquece de olhar para ti mesmo, o que tu está fazendo. Então, a competição nunca é com o outro, é a gente
para ser a nossa melhor versão. Então, se a gente se comparar na internet ou com um colega, a gente fica muito fácil, porque ou a gente pega uma pessoa pior que nós, para dizer, nossa, olha como é que eu estou bom, ou a gente pega uma pessoa... a gente pega uma outra pessoa como referência, mas não é a tua história, a tua verdade, a tua realidade. Então, ou a gente fica feliz ou a gente fica triste, porque a comparação não é justa. Então, quando a gente olha para si mesmo, o que a gente está fazendo, o que eu posso ser melhor para o outro, buscar ajudar, olhar o todo como colaborar com o outro e não ser egoísmo pensando só em si. Isso é ser líder independente do cargo. Tuane, muito obrigado pela tua colaboração, tá? Seja sempre bem-vinda. Podemos falar mais vezes sobre esses temas de liderar a si mesmo, liderar os outros, liderar processos, porque, na verdade, o desenvolvimento das pessoas e a felicidade também depende dessas questões equacionadas. Eu preciso estar bem no meu trabalho. Se eu tenho uma função da liderança, eu preciso estar bem, eu preciso fazer a gestão e assim por diante. Obrigado e Deus te abençoe. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo teu trabalho e que Deus te abençoe sempre muito. Amém.